Olá a todos, tudo bem? Eu tô aqui com mais uma das nossos encontros, das nossas classes, não sei como vocês querem chamar, falando um pouquinho sobre inteligência emocional, por que ela é tão importante, por que ela é a bola da vez. Quem não assistiu as outras duas, é só ir lá em alguma das minhas mídias sociais, vai estar lá. Então já tem uma falando um pouquinho sobre por que é a bola da vez, tem uma outra dizendo um pouquinho sobre como o nosso cérebro funciona. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente reprograma emoção e qual a importância da empatia nisso tudo, né? Reprogramar a emoção nada mais é do que você dar um outro significado para aquilo que está acontecendo com você, né? Você dá uma outra perspectiva para aquilo. E pensando também em reprogramar emoção, um dos fatores muito importantes que ajuda muito a gente a conseguir fazer isso é você suspender o julgamento daquela emoção que você tá sentindo, né? Então você pega aquele julgamento daquilo ali, né? E você tira o julgamento e aí você vai entender o que é realmente aquilo, né? Tem uma história muito legal dos soldados do Vietnã, que eles diziam que a dor era a fraqueza que estava saindo, que estava libertando do corpo deles. Então, eles reprogramaram a dor de uma maneira que cada vez que eles estivessem com dor, significa que eles iam estar mais fortes, né? Isso é uma coisa eu acho um exemplo muito legal de como você pode ressignificar as emoções. Então, você tinha um exército inteiro que pensava assim. Então, em vez da dor prejudicar e colocar aquele batalhão, aquele grupo de militares, não sei como é que chama, pra baixo, eles colocavam eles pra cima, eles faziam com que eles ficassem mais forte ainda, né? E aí, pensando também em ressignificar as emoções e tudo disso de influência que a gente tá recebendo nos dias de hoje, né? Aí você vem, você tá lá, você já pode ter alguma coisa que talvez não esteja tão legal, que você não tá sabendo ressignificar, e aí vem todo esse bombardeio de informação que a gente recebe sempre. Isso vai deixando com que a gente fique muito estressado, porque primeiro é impossível com que a gente consiga acompanhar tudo o que está acontecendo, né? Tem um CEO da Google, ex-CEO da Google, né, que se chamava Eric Schmidt, que ele fala que a cada 2 dias a Google produz o conteúdo que foi produzido no mundo inteiro até o ano de 2003. Então a gente tem muita informação, essa vontade de querer saber um pouquinho de cada coisa, isso vai deixando com que a gente fique cada vez mais ansioso e a gente não sabe reprogramar isso. E aí tem as redes sociais, né? Que só aparece pessoas lindas, maravilhosas, com situações maravilhosas, não tem churrasco ruim, não teve festa ruim, não teve nada de ruim, né? E aí você vai se colocando naquele dever ou naquela ânsia de que eu também preciso mostrar alguma coisa, ou que como que o do fulaninho é tão bom e o meu é tão ruim, os relacionamentos são todos lindos, maravilhosos, ninguém briga, ninguém nada, né? Você vê aquelas fotos de coraçãozinho pulando pela tela inteira, pessoas bonitas, ninguém sai na foto feia, ninguém sai chorando, ninguém sai triste, né? Então isso a gente vai criando uma realidade que é um pouco ilusória, né? Aquilo não é 100% verdade. Aliás, tem muita coisa que não é verdade, né? Então, o que se esconde por trás de todo esse bombardeio de informação de pessoas lindas, maravilhosas, felizes e relacionamentos perfeitos, a gente não vê. Inclusive, tem até uma página no Insta que se chama Perrengue Chique, que acabou que ficou super famosa. Por quê? Porque mostrava perrengues, as coisas que as pessoas não gostam de mostrar em situações chiques maravilhosas. Então, por exemplo, tinha lá, meu sonho é um dia conseguir ir pras Maldivas, eu sonho com ir pras Maldivas. E aí, tinha lá agora em janeiro, como por causa da pandemia, só abriu o México ou Maldivas, então tinha muito brasileiro indo pro México ou pras Maldivas, e aí você vê aquele aeroporto lotado, a galera passando um perrengue lá, ou um dia com puta de um temporal e aquelas fotos paradisíacas que não eram nada verdade. Então, ou um dia que alagou tudo em Tulum, então esse lado
do errado, ninguém mostra. E como essa página começou a mostrar, ela foi ficando... Porque as pessoas também, elas também querem consumir isso, elas também precisam um pouco disso, né? Essa realidade ilusória, né, que a gente tá vivendo, vai trazendo muita emoção que talvez a gente não saiba ressignificar, a gente não consegue entender, a gente não consegue decifrar. E aí isso faz muito mal pra gente, né? No final das contas, em todo exagero se esconde uma falta, né? Então quem tá sempre mostrando muitas coisas muito maravilhosas, tem alguma coisa que tá faltando ali, né? E isso a gente não sabe, a gente não vê. E aí, também pensando em o nosso celular, né, uma arma poderosíssima. A gente tá tão acostumado em ter ele ali, né, que outro dia eu também vi uma estatística que uma criança hoje com um celular um smartphone, tem mais informação do que o presidente dos Estados Unidos tinha 15 anos atrás. A gente tem um volume de informação que a gente não consegue digerir, porque é impossível. A gente tem um bombardeio de rede social de pessoas lindas, felizes, maravilhosas, em situações perfeitas, em relacionamentos perfeitos, famílias lindas, festas maravilhosas. E aí a gente tem as notícias. Principalmente agora na pandemia, a gente tá vendo muita notícia e aí notícia é tragédia, porque tragédia vende. Você não vê manchete de jornal com coisa boa, porque isso não vende, isso não dá audiência. O que vende é tragédia. E aí você vai começar a comparar o que você tá ouvindo, né? Para ouvir um jornal, é só coisa ruim, não contam nada de bom, não tem estatística boa, não tem aquela luz no fim do túnel, né? E aí, independente de qual é o partido político de vocês, ou que vocês acreditam ou deixam de acreditar, cada um deles é vendido para uma parte ali, né? Então, não necessariamente o que você está ouvindo é uma fonte segura, uma fonte real. Então, junto com os dois fatores, né, do excesso de informação e mídia social, tem tragédia, notícia, e aí acaba que você pega toda essa emoção que tá chegando pra você, ansiedade, desespero, nervoso, meu Deus do céu, minha vida não é assim, o que vai acontecer, tragédia atrás de tragédia, né? Então, a gente tem que começar a selecionar um pouco, né? Pra que serve o seu telefone, né? Informação, lazer e produtividade. Então, um pouco de informação você vai ter, o que a gente tá fazendo agora é informação, você vai ter a hora do lazer, que é a hora que você vai olhar ali, você vai olhar o Instagram, você vai olhar o Facebook, você vai olhar o que você quiser olhar. Tem que ter essa hora também de joguinho. E aí, produtividade, né? Que isso daí, hoje em dia, nossos telefones trazem muita produtividade pra gente. Né? Então, tentar mensurar um pouco isso. E é engraçado dizer, né? Eu sou uma pessoa que uso muito as mídias sociais pra promover o meu trabalho, obviamente, né? Porque é uma forma muito potente de você alcançar as pessoas. E mesmo assim, eu tô dizendo pra vocês restringirem aqui que vocês precisam, o tempo que vocês passam no celular, né? E aí pegar toda esse bando de energia que tá chegando pra gente, né? E pensar em como a gente vai, lá numa outra live que eu fiz lá pra trás, uma dessas que estão gravadas, eu falo um pouco sobre como a gente vai equilibrar o nosso corpo e como é que a gente vai ressignificar tudo isso que tá vindo pra gente de uma forma em que a gente vá sair melhor do que o que a gente entrou nessa... Agora, hoje estamos falando de pandemia, mas todo esse excesso de informação e esse excesso de conteúdo, de vida dos outros e de tragédia, isso vai sempre existir na nossa vida, independente da gente estar na pandemia ou não. É como a gente vai ressignificar isso, né? Como é que a gente vai... porque isso traz uma mente muito pessimista, né? Esse excesso traz a gente para o pensamento pessimista. E aí eu também já contei anteriormente que o pensamento otimista a gente precisa sempre trabalhar ele. Então, como é que a gente pode ressignificar tendo uma mente otimista, pensando no lado bom das coisas e usando os gatilhos que a gente acredita como negativos para transformar em gatilhos positivos. E aí pensar, né, depois que isso tudo acabar, que é uma coisa que eu sempre gosto de pensar e me faz muito bem pensar, como que vai ser esse novo normal, né? Como é que a gente vai reprogramar as nossas emoções para o que vai
acontecer depois de tudo isso, né? Eu sempre gosto de pensar também que o novo normal, ele vai trazer muita coisa boa, né? Eu acho que nada de ruim, é só o ruim. A pandemia foi horrorosa, foi muito horrorosa, obviamente, não tem muita discussão disso, mas eu acredito que as pessoas vão ter uma nova forma de encarar a vida, uma nova forma de encarar o trabalho, uma nova estrutura de trabalho. Quantas empresas você vê, quantos bancos que... Eu sou de São Paulo, que devolveram metade dos prédios da Faria Lima. Então, quanto de trânsito a menos vai ter, quantas pessoas que hoje em dia conseguem morar num interior da vida, num lugar um pouco mais afastado e ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente pode fazer um home office. Então, o que de bom que isso vai ter, né? Então, vamos já começar a ressignificar as coisas ruins para pensar nessas coisas boas que elas vão acontecer, né? E pra gente não ter também essa mente tão negativa, uma das habilidades importantíssimas que a gente precisa desenvolver é a empatia. E a empatia, ela foi uma palavra muito banalizada, durante muito tempo usaram empatia, gratidão, de uma forma, pra mim, errada, sem o real significado do que isso significa, do que isso deveria significar. O real significado do que isso significa é bom, mas o real significado que que essas palavras deveriam ter, né? Porque a gratidão é muito importante pra gente ter uma mente positiva. Você pensar, a gente fala que fazer um diário de gratidão é muito legal. Você pensar em três coisas, que sejam 3 coisas simples que você fez durante o seu dia, que te deram gratidão, faz com que você já vá tendo uma mente mais otimista, né? E parece coisa simples. Hoje eu fui brincar com a minha filha e ela me deu um abraço, falou, mamãe, te amo. Delícia. Isso é um momento de gratidão que eu posso colocar ali no meu final do dia. E a empatia, ela vem dentro disso, todo esse significado aí de empatia. A empatia não é a gente ser bonzinho, né? Não é. Ela é diferente de simpatia, né? Tem uma grande diferença entre empatia e simpatia. A empatia é quando você se coloca no lugar do outro, né? Você enxerga aquela situação pelo ponto de vista daquela pessoa, né? Então você é capaz de sentir o que ele está sentindo através das condições dele, que não necessariamente são as mesmas do que a sua. Então, o que pra mim pode ser muito tranquilo de ser feito, pra outra pessoa pode ser super complicado e pode ser uma coisa que realmente pegue no calo, né? Cada um tem um calo num lugar. Então, entender qual é o contexto daquela pessoa, né? Então, você consegue ter a empatia de sentimento, a empatia de pensamento. Então eu vou sentir, eu vou pensar igual aquela pessoa. E as pessoas acham que isso é empatia. Não, mas não, isso não é tudo de empatia, né? É o que eu vou fazer, é a atitude empática que eu vou ter pra ajudar aquela pessoa. Porque senão é só simpatia. Se você não faz nada, se você não dá o suporte, é que nem se alguém quer o ombro para chorar. Você entende por que ela quer o ombro, você concorda, você sente igual, você estaria sentindo a mesma coisa, mas você não dá o ombro. Então, é a atitude empática que é super importante pra gente poder ter a empatia completa. E o que acontece quando a gente tem isso, né? Primeiro que sempre que a gente faz alguma coisa muito boa para alguém, a gente tem um ato de bondade com alguém, inconscientemente o nosso cérebro traz aquilo fica pra gente como o balanço positivo do nosso corpo, né? A gente tem muito benefício em fazer o bem para os outros, né? Isso volta pra gente de uma forma muito concreta, né? Então, muitas vezes você faz alguma coisa legal e aquilo é uma sensação gostosa, né? Aquilo te faz bem, né? E aí, tem uma outra coisa também que a gente tem muito, né? Que ajuda muito a gente a reprogramar as nossas emoções. A gente tem um neurônio que chama neurônio espelho, né? Tudo que você vê alguém fazendo, muitas vezes inconscientemente você vai lá e você faz também. Por exemplo, eu tive o privilégio de uma vez pro Japão, e aí a hora que eu cheguei lá, desci no aeroporto, a primeira coisa que as pessoas fazem pra você, não fazem isso. E inconscientemente, quando você vai ver, você já tá assim pra todo mundo. É natural. Ou, eu falo isso muito faço muito treinamento de equipe, né? Treinamento de empresas
Eu gosto muito de fazer, principalmente colaboradores que lidam com o consumidor final, adoro essa parte. E aí, é engraçado quando você vê assim, você vai chegar numa loja, ou tem um vendedor, ou um atendente, ou um garçom, ou o que seja, e aquela pessoa tá sorrindo de verdade. Não aquele sorriso assim, né? Aquele sorriso que sorri com o olho, né? Que tá, você tá sorrindo na cabeça também. E aí o cliente vai lá e sorri de volta, de verdade. Aí você já criou uma conexão diferente. E quando você se acostuma a fazer isso, né? O seu neurônio espelho ele sabe que você vai receber aquele sorriso de volta, inconscientemente você começa a sorrir mais espontaneamente, porque você sabe que o sorriso ele vai vir de volta. E isso vai criando um ciclo. O neurônio espelho ajuda a gente e ele vai criando um ciclo. E quando você vai criando esse ciclo de empatia, é muito mais fácil de você entender quais são as coisas que têm valor, as coisas que fazem sentido, e você conseguir reprogramar as suas emoções, porque você está recebendo outros inputs de coisas legais também. E aí, mais uma outra dica em relação àquela empatia de verdade, é você tentar suspender o julgamento, que é super difícil, a gente nasceu julgando, tá? A gente automaticamente já julga as coisas, mas é você tentar suspender o julgamento daquilo e trocar isso por curiosidade. Então, antes de eu julgar o porquê que aquilo tá errado, o porquê que eu acredito que aquilo tá errado, mesmo tentando ser empática com aquela situação, é eu ter a curiosidade de tentar entender o porquê que aquilo tá errado, ou por que aquilo aconteceu, ou por que aquela pessoa fez aquilo, né? Vamos tentar entender. E aí um outro tipo também de empatia que a gente tem que pensar muito é a empatia com a gente mesmo. Muitas vezes a gente é muito duro com a gente mesmo, né? A gente se cobra demais, a gente tem muitas tarefas, né? A gente tem muitos pratos que a gente tem que rodar ao mesmo tempo, né? E nem sempre a gente consegue rodar todos com a mesma excelência, né? Muitas vezes, aliás, a grande maioria das vezes a gente não consegue rodar todos com tanta excelência, né? Então, você ter essa empatia consigo mesma faz com que você consiga reprogramar melhor aquela emoção ruim que tá vindo pra você. Então, gente, essa foi a minha dica de hoje, né? Usar um pouco da empatia para reprogramar as emoções, dar uma filtrada aí na quantidade de informação que você está recebendo com o nosso celular, que é muito potente, mas que traz muita coisa, que pode trazer muitas emoções que a gente talvez não consiga ressignificar. E eu vejo vocês na semana que vem, com essa mesma, que eu vou continuando essa série. Aí eu vou começar a falar um pouquinho mais especificamente sobre o passo a passo de desenvolver a sua inteligência emocional da melhor forma possível, para que você consiga usar suas emoções de forma inteligente para otimizar resultado.